Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, eu convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas informações interessantes referente ao texto do livro de 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11. Segundo nos relata e nos informa as traduções bíblicas, que quando Elias foi levado ao céu, ele foi levado, no caso, no redemoinho. E o que eu quero estar tratando especificamente nesta ocasião é sobre isso. Elias, de fato, subiu no redemoinho para o céu? Esta proposta, no caso de tradução, está coerentemente correta com aquilo que diz o texto hebraico? Ou existe, além dessa, uma outra possibilidade, talvez, de tradução que se aproxime mais daquilo que o texto hebraico quer mencionar? Sobre isso que eu quero estar compartilhando aqui com vocês algumas questões, no caso, relacionadas a este ponto. Quando vamos no texto hebraico português, conforme vocês podem ver aí, no caso, na descrição desta imagem que está contida na tela deste vídeo, temos aí, no caso, o interlinear hebraico-português do Dr. Edson de Faria Francisco, e especificamente, no caso, a descrição da imagem do livro de 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11, onde temos ali em destaque, no caso, a palavra ao qual estamos, nesta ocasião, tratando aqui, que é o termo hebraico baseará, que aparece como um substantivo feminino singular com artigo definido. Termo este que provém da raiz saar, conforme veremos, no caso, nas descrições das outras imagens que estarão aí aparecendo na tela deste vídeo, cujo significado primário, no caso desta raiz, é tempestade. Observando esta primeira imagem aí, referente agora à definição deste termo hebraico, no caso dessa palavra hebraica saar, segundo a concordância Strong, temos a seguinte definição desta raiz, como tempestade. Já o léxico de Gesenius, por sua vez, define esta palavra como tempestade também, estando aqui, no caso, em harmonia com a concordância Strong. Já o léxico do BDB também traz a seguinte definição, referente, no caso, a esta palavra hebraica, como sendo tempestade. Após termos observado a definição desta palavra mediante 3 dicionários que estão em harmonia, definindo ambos como tempestade, esta palavra hebraica, temos agora a descrição da imagem aqui do comentário de Keil e Delitze, que definem também como tempestade esse substantivo. Porém, uma pergunta, no caso, pode surgir. Existe diferença entre um redemoinho e uma tempestade? A resposta é sim. É sobre isso que agora estarei aqui tratando especificamente sobre esta questão. Porque uma vez que já mediante este comentário aqui, de Keil e Delitze, e também os 3 dicionários que estão em harmonia com a definição, no caso do significado deste substantivo como sendo tempestade, e além também de tudo isso, o interlinear hebraico-português do Dr. Edson de Faria Francisco, que também definiu, no caso, este substantivo ali, na sua tradução literal, como sendo tempestade. Dito isto, no caso, e partindo agora deste pressuposto, eu quero aqui estar compartilhando com vocês algumas questões, respectivamente, sobre qual é a diferença entre um redemoinho e uma tempestade. Conforme vocês podem presenciar aí na descrição da imagem que está contido na tela deste vídeo, a palavra redemoinho, no caso, significa movimento rotativo
da água, do vento em movimento aspiral. Então nós temos aqui basicamente a definição de forma objetiva da palavra redemoinho. A definição da palavra tempestade, por sua vez, significa agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, ventos, raios e trovões, temporal. Então, aqui já podemos presenciar, no caso, a imensa lacuna que há entre ambas estas palavras do caso, dentro do seu sentido mais abrangente. Após ter apresentado, no caso, o significado dessas duas palavras, redemoinho e tempestade, pôde-se perceber, de modo claro, objetivo, a lacuna que há entre ambas estas palavras, mediante os seus respectivos significados. Dito isto, quero estar aqui trazendo neste momento a conclusão final deste vídeo. Dentro desta conclusão, fazendo alguns apontamentos. O primeiro apontamento que eu quero estar levantando nesta ocasião é que pôde-se perceber de forma clara e objetiva que uma tempestade é um fenômeno que traz uma manifestação muito maior e muito mais abrangente no caso da natureza. Já em contrapartida, a manifestação de um redemoinho é um fenômeno de uma proporção menor. Uma vez que um redemoinho, ele é um vento em movimento aspiral. Já em contrapartida, a tempestade, quando surge, ela manifesta uma proporção de um evento catastrófico maior, como um fenômeno da natureza mais abrangente, trazendo junto consigo trovões, ventos, raios, granizos, entre outros fatores, no caso, que acrescentam este evento de um fenômeno catastrófico e gigantesco da natureza. Após ter trazido, no caso, essas observações, eu quero levantar aqui um segundo apontamento, que é o seguinte. Ficou claro, de forma objetiva, no caso, que Elias, de fato, foi levado aos céus. Mas uma questão que não ficou clara de forma evidente e explícita pelo texto hebraico massorético é de que Elias foi levado para os céus mediante a ação de um redemoinho. Isto não ficou claro e não está claro de forma evidente, conforme apresentam as traduções bíblicas. Por que eu digo isso? Porque, como eu já mostrei aqui, a diferença que há entre uma tempestade e um redemoinho. E quando nós buscamos o significado da palavra hebraica, o seu sentido primário, na maioria dos léxicos e dicionários você vai encontrar a definição como tempestade. Como eu bem deixei claro aqui, uma tempestade traz uma proporção muito maior de um fenômeno da natureza do que um simples redemoinho. E nem sempre, dentro de uma tempestade existe redemoinho. Existem muitas tempestades que estão ausentes de redemoinho. Com isso, abre-se aqui uma margem para a possibilidade de uma nova interpretação, no caso, que é a seguinte, que no meio desta tempestade, possa ser que Deus tenha arrebatado Elias, como fez com Enoque, e não que ele levou Elias assunto aos céus mediante a ação do redemoinho, uma vez que a palavra redemoinho não está clara de forma explícita no texto hebraico. O texto hebraico diz que Elias foi assunto aos céus na tempestade, né? Elias subiu, foi levado na tempestade aos céus. É isso que o texto hebraico diz. Mas dentro dessa tempestade havia redemoinho ou não? O texto hebraico não nos fornece, no caso, esta informação. Possa ser que, no meio desta tempestade, Deus tenha arrebatado Elias junto aos céus, segundo
fez no caso com Enoque. É uma interpretação possível mediante aquilo que nos propõe, no caso, o texto hebraico. Com isso, eu quero deixar claro aqui, no caso, que não estou dizendo que as traduções estão erradas, mas o que eu estou apresentando aqui, a partir de uma fundamentação lexicográfica, gramatical do texto hebraico, é que existe essa possibilidade, que mediante esta tempestade que ocorreu dentro deste evento, deste fenômeno abrangente da natureza, muito mais amplo que um simples redemoinho, possa ser que dentro desta tempestade Deus levou, ou Elias subiu aos céus, por assim melhor se dizer, numa forma de uma proporção de um arrebatamento, assim como sucedeu com Enoque, no caso. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês, no caso, nesta ocasião, era isto, dizendo que também a proposta de uma tradução, no caso, para uma tradução no português, se traduzir como uma tempestade, no caso, a palavra ali, hebraica, traduzir em vez de redemoinho, traduzir como tempestade, de repente traria ali também uma proporção de um sentido mais amplo e um entendimento mais abrangente, no caso, para o entendimento do leitor. Reafirmando aqui no caso, né, não quero dizer que as traduções que traduzem como redemoinho estão erradas, mas o que eu estou apresentando aqui nesta ocasião é uma proposta de uma nova interpretação, de uma nova ideia que está fundamentada a partir da lexicografia, a partir da gramática, a partir do texto hebraico, trazendo uma proporção de uma nova interpretação aonde possa ser que Elias foi arrebatado aos céus, assim como foi Enoque, uma vez que a palavra redemoinho não está de forma explícita no texto hebraico. Então é isso, pessoal, nesta ocasião. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.